Falar sobre o amor é falar de uma experiência interpessoal. Falar do amor enquanto sentimento humano é falar do eu em relação ao outro. Então, parece que é uma coisa simples, né, de dizer que nós estamos sempre em relação, sempre em contato, sempre sendo, vamos dizer assim, foco do valor do outro, né? O resultado do valor do outro. Mas não é simples, vamos dizer, um paradigma diferenciado de que você não consegue amar se não estiver na relação com os outros. Então, amar a si mesmo, como a gente costuma falar que o egoísta faz, o egoísta seria aquele do desamor, aquele que não pratica o amor, a questão dual, a questão plural, a questão da consciência interior como coletiva, como um fenômeno coletivo em que o outro é o foco e em que há uma consciência interior que pensa sobre si, sobre o foco do outro. Então não é tão simples assim. Esse é o dizer do Bakhtin. Então, tudo que nós vamos ver hoje e sempre nesse canal vai ser na perspectiva bakhtiniana. E o Bakhtin fala, sim, sobre o amor. Sempre nessa perspectiva, nesse paradigma, vamos dizer assim, em que não se pode pensar nesse sentimento de uma forma monológica, de uma forma unilateral. Então, o egoísta, nós não podemos dizer que o egoísta ama a si próprio, simplesmente porque o egoísta não conhece essa prática ou esse sentimento que se chama amor. Então o egoísta é desprovido de amor e não ele ama a si próprio. Por que é tão diferente uma coisa da outra? Porque amar a si próprio não existe. Só existe o amor na experiência dual, na experiência plural. Você só ama se for o outro. E você só recebe amor se for do outro. Você não recebe amor de você mesmo. Então, é um fenômeno, é um sentimento que pretende sempre estar no movimento de interação contínuo, subjetivo do eu com o outro. É interessante nesse movimento do eu com o outro, tomar a metáfora da máquina de lavar. Eu gosto sempre de pensar nessa relação da máquina de lavar com o que está dentro da nossa consciência interior e como se dá esse movimento da influência, da assimilação, da refração do outro, do que o outro faz, do que o outro sente, do que o outro pensa, do valor do outro sobre nós. Como é que se dá isso na nossa consciência interior? Então a máquina de lavar, aquela principalmente que tem uma roda frontal, quando ela está funcionando com roupas para lavar, você vai observar naquela roda transparente de vidro muitas cores, muitas formas. E aquelas cores você não sabe identificar de onde vem. Né? Se é de um short, se é de uma blusa, se é de uma calça comprida, se é de um vestido. Você só sabe que ali tem essas coisas e que elas são independentes. O short é o short, a calça é a calça, a blusa é a blusa, o vestido é o vestido. Mas na hora da observação da máquina de lavar, está tudo rodando, está tudo imiscuído, está tudo aglutinado, quase que aglutinado. Não podemos falar em aglutinação porque um não entra no outro e perde a sua característica particular.
né? Cada um é cada um, mas eles se misturam de tal forma, né, que parecem aglutinados. Então, é assim que a nossa consciência interior se forma, advindo dos valores externos do outro. Então você vai ter uma mistura muito grande de outros dentro de si, durante toda a sua experiência de vida, assim como o short, a blusa, enfim, coloridos na máquina de lavar. E essa cor, as cores que eu estou tratando, né, porque as roupas são coloridas, elas também dizem alguma coisa metaforicamente, né? Essa coisa da particularidade, essa coisa inclusive de uma alegria de sobrevivência, de uma alegria de diferença, de uma alegria de singularidade, né? Então, esses outros que vão compor o que você é, são fundamentais no processo, no entendimento do sentimento, do fenômeno do amor. Então já vimos que o egoísta é desprovido de amor, e não que ele ame a si próprio. E vamos ver agora o valor da mãe nesse processo. Então Bakhtin, ele traça muitas linhas e valores e comentários sobre essa relação da mãe com a criança, com o filho. Então são belíssimas as passagens, né, dele se referindo a essa mulher. Então, a mãe, ela tem uma fortíssima influência na construção interior logo de início da criança, ou do homem, ou do ser humano. Então é por meio do valor que a mãe lhe dá, é por meio da fala da mãe, é por meio do abraço da mãe, dos beijos da mãe. Bakhtin fala sobre o abraço da mãe, essa coisa do abraço que é sempre dual. E é por meio disso tudo que você vai se constituir enquanto ser humano. E o abraço, como eu falei anteriormente, ele não pode ser dado por você mesmo. Eu não posso me abraçar fazendo isso, eu não estou me abraçando, né? Eu estou me envolvendo com meus braços. Mas o abraço é como o amor. Ele é uma experiência plural, ele é uma experiência dual, ele é uma experiência que precisa do outro para acontecer. Você só recebe o abraço se for de alguém, de um outro, e não de você mesmo. É como o beijo na boca, por exemplo. Você não pode se beijar na boca. Dei esse exemplo para você ver a impossibilidade do ato. Eu vou dar um beijo na minha boca. Como? Você só tem uma boca. Cadê a outra boca para beijar? Já que o beijo se refere à conjunção desses dois aspectos do corpo, a boca. Então, não dá para a gente ignorar o valor, a questão que está sendo levantada aí, de um outro específico, que é a mãe. A mãe que dá vida ao filho, que dá vida ao ser humano, que povoa o mundo. A mãe é um outro especial. A mãe é um outro que, já nos primeiros momentos de vida do filho, ela vai lhe dar toda uma representação advinda do amor. Então, as primeiras palavras que você ouve sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu andar, sobre a sua fala, sobre o seu jeito de rir,
sobre o seu jeito de chorar, essas primeiras palavras que você ouve sobre tudo isso de você, advém de um ser que o ama. É importante isso para a gente correlacionar com o fato que eu vou expor logo em seguida a essa teoria bakhtiniana inicial. Então, tendo a mãe como esse ser que inicia um processo de amor com o outro, e esse outro que sai dela, que vive dentro dela. Então é bem metafórica essa história, essa coisa de haver um outro dentro de você, literalmente. Então esse outro que está dentro de você, dentro do seu ventre, né, ele lhe compõe, ele de fato lhe forma, né? Você se transforma, você transforma seu corpo em função de um outro que lhe forma também. Então, corpo, unidade interior, consciência interior e o elemento plástico exterior, o outro, eles estão tão imbricados, que é como se nós estivéssemos sempre dentro de ventres maternos e dos outros, porque nós estamos sempre com os outros dentro de nós mesmos. E o contrário também, nós também estamos dentro dos outros. Então o amor, ele trata dessa questão meio complexa sobre você estar composta por muitos outros e de os outros estarem compostos de você, uma experiência coletiva. Então, tendo isso como ponto de partida, nós podemos também tratar um pouco da questão do Cristo. O Bakhtin, ele seguia uma determinada religião cristã, católica, mas não é exatamente a religião católica nos moldes que ela aparece aqui. É um católico ortodoxo, uma coisa diferenciada, que eu não vou tratar aqui da religião, mas vou tratar da imagem do Cristo, já que é uma religião cristã. E, num determinado momento, um autor escreveu, que ele imagina que o Bakhtin se aproximou muito mais dessa religião por conta da relação que o encantava, que era a relação do eu com o outro, do que propriamente pelos rituais religiosos ou por uma questão mais profunda de fé cristã ou algo assim. Então, o que é interessante nessa figura do Cristo, para nós aqui que estamos falando na perspectiva bakhtiniana, é reconhecer que tudo em Cristo é dual. Tudo. O homem se fez Cristo, o Cristo se fez homem. Cristo perdoa os homens. Então, Cristo perdoa, os homens são perdoados. E você, nessa questão do perdão, é impossível haver o perdão de você por você mesmo. Então, existem algumas práticas em religiões cristãs que, tratam do perdão, dessa coisa da absolvição, essa coisa de você conseguir se perdoar por uma prática ritual, que são variadas, em cada casa religiosa. Então, como é que você sozinho consegue se perdoar, já que o perdão é fruto do amor? Não dá. Você precisa de um outro que lhe perdoe. Isso tem muito da natureza da confissão religiosa. Você não se confessa consigo mesmo, apesar disso acontecer em algumas casas, em algumas igrejas. Mas a ideia
do perdão como a ideia do amor sendo coletiva, sendo no mínimo dual, ela precisa de um outro que o ouça para você conseguir ser perdoado. Então, o perdão, a caridade, a bondade são palavras, nomes utilizados pelo Bakhtin. E todos eles têm a ver com a alteridade, têm a ver com essa coisa da máquina de lavar que está na sua mente, e tem a ver também com a sua consciência interior, que vai ser valorativa também, vai ter posicionamento também, mas com uma forte influência do exterior, do outro que está em outro corpo, que está numa extraterritoriedade, como fala o Bakhtin, fora do seu lugar, fora de dentro de você, mas que o influencia a compor você, a dizer quem você é e quem você não é. Então, essa visão do Cristo em relação ao amor, quando nós falamos em amor, fatalmente nós nos remetemos muito a essa figura de amor que é o Cristo. Ele também trata desse sentimento como um sentimento, no mínimo, entre dois seres. Então ele diz, por exemplo, ame o seu semelhante da mesma forma que você pode amar a si mesmo, algo assim. Então, já amar o semelhante não pode, porque não há semelhante. Nós somos bem diferentes uns dos outros. Então, ame o outro como eu vos amei, Cristo diz. Como é que eu vou amar o outro como Cristo me amou? Faz sentido? Faz sentido, isso faz sentido. O que não faz sentido é você dizer que vai amar como a si próprio. Já vimos que não existe essa colocação do amor em relação a si. O amor é sempre em relação ao outro. Não dá para amar um próximo como a você e não dá para você se amar como ama o próximo. Porque são propostas absolutamente de outra ordem. O amor que você sente pelo outro é da ordem da coletividade, é da ordem da multiplicidade e tem o foco no outro, como eu falei. Então agora eu vou dar um exemplo de vida para a gente tratar dessa questão, já que a proposta desse canal é sempre tratar da questão numa perspectiva teórica, descomplicando, um pouco essas palavras mais complexas de Bakhtin, e quem diz que são complexas são principalmente meus alunos. Então o canal ele vem muito como resposta a esse pedido de falar de uma maneira mais prática, mais ligada às questões do dia a dia, mais cotidiana, uma fala mais compreensível no sentido de poder chegar aos alunos em qualquer etapa de sua vida, os alunos universitários. Então, observe, nós tivemos no dia 18 de janeiro um acontecimento em São Paulo, na Barra Funda. Só de falar isso, acho que vocês já estão lembrando de que acontecimento eu estou falando, em que um músico, um youtuber, um humorista, se chama Ed Júnior, negro ou preto, em que ele foi agredido pelo outro ou por uma outra pessoa. Essa outra pessoa se chama Elizabeth Morrone. É uma senhora já. Ela e seu filho
estavam juntos num movimento de agressão a esse rapaz, esse Ed Júnior, e tudo começou embaixo, no prédio, no andar de baixo, parecia uma garagem. O Ed, depois de ter recebido um amigo no seu apartamento, que fica em cima do apartamento dessa senhora Elizabeth, foi acusado por ela de ter feito barulho e de ela estar perseguindo psicologicamente essa senhora pelo barulho constante que fazia em seu apartamento. Essa é uma questão contada por ela. Esse Ed, depois de ter se despedido do amigo, que não se sabe se fazia barulho ou não, enfim, o amigo foi embora e o Ed pegou a sua cachorrinha e foi passear embaixo, no andar térreo do prédio, né, nessa espécie de garagem. Quando ele foi subir para o apartamento, essa senhora Elizabeth começou o movimento de agressão com as palavras e gestos e sentimentos e valores. Essa senhora começou a dizer coisas como: eu não vou subir com ele, não vou subir. Aí ela diz assim: cai fora, macaco. A gente vai analisar bem essa coisa do cai fora, macaco. Aí ela diz também sujo, imundo. Então esses 3 termos foram os que mais me chamaram a atenção no meio de tantos xingamentos e de tanta comprovação de desamor. Então, o que ela quis dizer quando ela disse cai fora, macaco? Cai fora nos traduz muito o sentimento de exclusão. Sai daqui, sai do meu meio, sai da vida. Sai, você não faz parte da sociedade. Você não faz parte da minha comunidade. No caso aí, ficou claríssimo, né, bem explícito, que ela se referia à cor da pele do Ed. Então, o Ed era preto e ela era branca, ela e o filho. Então, ela se sentia invadida na sua comunidade, no seu edifício, né, e perto do seu apartamento, por um ser que era preto e que indicava sujeira, indicava mais ainda imundície. Então essa coisa da cor não ser límpida, não ser branca ou dissolvida de cor, né? Essa coisa de ele ser preto lhe parecia como sujo, como aquilo que é colocado de lado por ser absolutamente abjeto, por ser recusável, por ser fétido, por ser algo que não se pode, com que não se pode conviver perto. Então ela também faz referência ao macaco, né? O macaco pela semelhança de cor, na maioria das vezes, que existe macaco marrom, existe macaco clarinho e tal, mas o macaco, na sua maioria das vezes, ele é negro e tem características, ele é preto e tem características do preto humano, como os lábios, né? O nariz. Então ele é comparado, Ed, ao macaco, que é um animal, né? Que não é racional. Então o Ed é tudo isso em termos de valor que ela está citando. Ele é um animal, ele não chega a ser nem racional, e como na época da escravidão ele não chega a ter alma, porque ele é um bicho. E ele pela cor que tem, a cor significa imundície, a cor significa falta de limpeza, falta de higiene. Então ele é uma merda total.
né? Então é interessante lembrar do Contar do Caligares. Contar do Caligares, aí tem um texto fantástico, que eu já me referi há algum tempo, que é o Autoestima Não Existe. Nesse Autoestima Não Existe, ele diz que esse valor atribuído ao sujeito pelo outro pode fazer duas desgraças. As duas são desgraças. Uma delas, ele diz que transforma o bandido num sujeito fora da lei e transforma os mais queridos, vamos dizer assim, em criaturas monstruosas acima da lei. Então existem monstros acima da lei e bandidos fora da lei. Então, de todas as formas, se você ama demais e exagera nisso, no sentido do valor lhe construir como um monstro, acima de tudo da lei, quanto também o fato de você transformar o outro naquilo repugnante, naquela coisa, como o próprio Contardo diz, numa merda. Ele cita exatamente essa palavra no texto dele. Ele vai acreditar tanto que ele é um Deus, quanto que ele é uma merda. Então, mesmo depois de ter nascido do ventre de uma mãe, de onde saíram as palavras mais doces e mais carregadas de amor, o ser humano, durante a sua vida no envolvimento com o outro, pode ser fruto de uma relação cansada, uma relação agressiva, uma relação desconstruída. Você desconstrói o humano quando você o julga dessas formas, tão metaforicamente indicando um nada. Você reduz ele a animal, você reduz ele a excremento, você reduz ele a algo que fede, você reduz ele a algo abjeto, algo que não pode se aproximar de você. Então, esse é o valor do outro sobre você, é o valor da Elizabeth sobre o Ed Júnior. E ele, incrível a reação dele, porque aparece, né, no vídeo, ele rindo. Então ele ri dela a todo momento. Foi a reação que ele encontrou. Cada um com a sua particularidade e com a sua construção interna vai ter uma reação diferenciada. Um outro poderia ter partido para cima dela com agressão física mesmo. Ou o outro poderia ter também xingado e desconstruído ela também como humana e como uma pessoa boa. Enfim, o Ed começou a rir. E ele ria e provocava ela para ela falar mais ainda o que já estava falando, né, em torno de xingamentos e de valores negativos em relação a ele. Então ele ria e ela continuava nessa desconstrução. E assim se deu esse fenômeno, né, que não tem a ver com compaixão, que o Bakhtin trata, não tem a ver com bondade, não tem a ver com perdão, não tem a ver com amor. Então, essa negação do amor, porque ele não é dual, porque ele não é de uma pessoa em relação a outra, um sentimento de bondade, de caridade, de compaixão. Então, se ele não é de uma pessoa em relação a outra, ele não existe. Não podemos falar que essa mulher só ama a si própria. Nós podemos dizer que ela está no campo do egoísmo, porque ela desconhece o amor nesse episódio do Ed Júnior. E ela está com o filho. O filho, num determinado momento, pega uma faca da sua casa e vai bater na porta do Ed Júnior e chama o Ed Júnior de filho da puta, por exemplo, né? Que é uma das ofensas que mais doem, vamos dizer assim, no nosso contexto cultural, nas pessoas, né? Então,
é interessante como quando você constrói alguém de uma forma tão agressiva, você pode fazer com que essa pessoa aceite essa construção da agressão e, num determinado momento, se torne agressiva também. Foi o que aconteceu, né? Quando ele, no primeiro momento que encontrou esse menino, que era o filho dessa Elizabeth, quando ele encontrou esse menino lá nas dependências do prédio, ele socou o menino, né? Agrediu fisicamente o menino. E a gente vê aí o quanto o que um é para o outro é para um, né? O quanto a questão da violência, ela pode impregnar o valor do outro e a consciência interior do outro, ao ponto de transformar esse outro em algo semelhante. Aquela coisa de que se você vê violência contra você ou contra os que você ama e cresce vendo isso, você fatalmente vai incidir sobre a violência. Fatalmente, que eu digo, pode ser e pode não ser. Pode ser exatamente o contrário. Você fica tão horrorizado com aquilo que você diz não àquilo e se torna uma pessoa extremamente amorosa. Mas pode ser que você diga sim àquilo, porque foi o que você estava aprendendo e foi o que lhe informou vindo do outro. Já vimos que a consciência interior é formada pelos valores do outro. Então é muito forte essa coisa de você, no conjunto social, ser agressivo com o outro. Nesse ponto que essa senhora foi com o Ed Júnior. E pela motivação da cor da pele, o que é pior. É algo que independe dele. Não é algo que tem a ver com o posicionamento dele. É algo que faz parte dele, porque ele nasceu assim. E ele simplesmente é diferente dela porque ele tem uma cor tal e ela tem uma cor de outra forma. Então, esse valor da cor é levado aos extremos por ela. Então, é como ela vê preto. É como o racista vê preto. Houve também um movimento na frente do prédio de muitas entidades de classe contra o racismo, né? Aquela Astrid Fontenelle, Paulo Vieira, alguns atores, atrizes fizeram parte, pessoas bem conhecidas desse movimento, que nós já, falando de ideologia, poderíamos chamar de ideologia do cotidiano de nível superior, em que as pessoas se organizam já para ir contra esse tipo de posicionamento dessa senhora Elizabeth Morrone, né? E de outros tantos que matam, inclusive, né? Que excluem de fato a pessoa do meio social pela morte, pelo assassinato, simplesmente pela questão da diferença de cor. Então, eu gostaria que houvesse uma reflexão depois dessa minha fala, de cada um de vocês, sobre essa formação do outro na questão do amor. Como eu falei no início, ela faz parte de um outro paradigma. O amor não é o amor ao próximo, como você se ama. O amor não é você se autoalimentar de sentimento positivo. O amor não tem nada disso. O amor só existe intersubjetivamente. Ok? Então, por hoje